Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui para mais uma aula da CPAD, aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos falando de um assunto muito importante sobre a disciplina na igreja. Um assunto que poucas pessoas gostam de falar sobre isso, mas que hoje nós teremos aqui muitos esclarecimentos muito bons, muito bons. Meus irmãos, vamos iniciar assim. O capítulo 7 de 1 Reis, ele nos apresenta a construção do Templo de Salomão. E no versículo 10 ele fala que o fundamento desse templo ele era feito por pedras de valor, ou seja, pedras grandes, pedras de 10 côvados, pedras de 8 côvados. E nós hoje, meus amados, somos a igreja de Cristo, nós somos estas pedras escolhidas por Deus, porque nós somos o quê? O templo vivo do Espírito Santo, o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita, ele habita em nós sabemos disso. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo e nós precisamos sim ser lapidados, nós não somos perfeitos, precisamos ser muito bem preparados para fazermos jus a ser aquilo que nós, de fato, como igreja, somos. Para que nós possamos chegar a uma gema verdadeiramente preciosa, que seja capaz de, digamos assim, transmitir toda a beleza e preciosidade de Deus. Então, hoje nós vamos falar desse assunto um tanto quanto difícil para todas as pessoas. Falaremos sobre disciplinar pessoas. Mas aí a pergunta vem, né? Seria isso verdadeiramente necessário, estando hoje nós em pleno século XX? Nós não podemos esquecer que na Bíblia a palavra exortar, ela significa motivar alguém a seguir Jesus de uma maneira correta. Assim, dependendo da situação, meus amados, exortar implica em ensinar, aconselhar, consolar e até mesmo repreender. Nós às vezes não aceitamos, mas é isso. Porque nós vemos uma outra pessoa nos repreendendo, nos aconselhando, falando conosco, e nós às vezes nos achamos no nosso ego assim machucados. Por que não Deus falar comigo diretamente? Ele fala diretamente com você através das Escrituras. E para isso, como nós demos aulas anteriores aí, existem pessoas que estudam um pouco mais, que se aprofundam um pouco mais, não desmerecendo ninguém, mas se aprofundam um pouco mais para poder trazer esses ensinos, para poder discipular as pessoas e tratá-las assim. Então, este vai ser o nosso assunto de hoje. Né? Esse é o assunto de hoje. Novos caminhos, nova vida, novas experiências, meus amados, podem nos levar a erros, podem nos levar a resistirmos pela fraqueza da nossa carne ao cumprimento das Escrituras Sagradas e da sua sã doutrina. O texto de nosso estudo hoje estará lá em Hebreus 12, de 5 a 13. Não vou fazer a leitura, vocês podem ler em casa, Hebreus 12, de 5 a 13. Mas eu gostaria aqui de frisar um pouco mais aqui a parte B do versículo 5, que diz que nós não devemos desprezar a correção. O versículo 5, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Então nós já estamos aqui nos tratando hoje, nesta aula, com relação a essas coisas. Por quê? Porque o Senhor, ele corrige a quem ele ama. E o que nós vamos expor aqui agora, lá no finalzinho, nós teremos nós deixaremos de falar, porque nós já estamos falando aqui nesta abertura de aula, tá ok? Então, o Senhor, ele corrige realmente aqueles que ama, ele açoita a qualquer um que ele recepciona como filho, desde que esse erre. E se um filho não é disciplinado, meus amados irmãos, é porque o quê? É porque ele é bastardo, ou seja, é porque ele não é filho. Lembre-se sempre que a justa correção, ela conduz a um fruto pacífico de justiça, que acabará curando a pessoa. Esse fruto pacífico cura o ser humano.
e que a disciplina cristã, quando bem aplicada, nos fará refletir o caráter de Deus, nos fará refletir o caráter de Deus. E quando nós falamos de refletir aqui, nós não falamos de pensar sobre o caráter de Deus, nós não temos que pensar sobre o caráter de Deus, nós falamos aqui refletir no sentido de nos mostrarmos a imagem de Deus para as pessoas, nos mostrar com nossos atos, deixar perceber. É dessa maneira que deve ser, meus amados. Mas vamos lá, meus queridos. Nós precisamos desmistificar o entendimento de muitos de que não se pode julgar o próximo, nós não podemos julgar o próximo. E deixando claro para vocês que uma breve leitura lá de 1 Coríntios 6, de 1 a 20, já esclarece tudo isso. Então eu não devo julgar você. Ah, aquela pessoa fala demais, aquela pessoa fala de menos, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, aquela pessoa é ciumenta. Não, nós não devemos fazer esse tipo de julgamento. Tá? Não devemos fazer esse tipo de julgamento. Mas nós devemos sim julgar o pecado da pessoa, ver se aquela pessoa está tendo um comportamento dentro do que a santidade da palavra de Deus pede para que ela esteja em nosso meio, ou seja, no seio da igreja. Nós podemos ver aí que nós, seres humanos, nós levamos aí litígios a um tribunal de injustos, de pessoas que são injustas, porque não fazer isso diante dos santos, diante da igreja de Deus. Se nós vamos nos tribunais para ganhar causa ou disputarmos alguma coisa com outra pessoa com a qual nós não concordamos, por que nós não fazemos isso diante dos santos? Nos lembremos, meus irmãos, que nós, santos, eu me incluo aqui, sou bem direto, eu estou me incluindo sem saber se eu serei incluído por Deus, nós julgaremos o mundo, nós não podemos esquecer disso. Você, santo de Deus, vai julgar o mundo. Então, não seríamos nós, então, guardadas, é lógico, né, as devidas competências e o relacionamento com Deus suficientes para julgar nós mesmos entre certas causas? E olha, eu preciso deixar bem claro para vocês, eu estou dizendo aqui causas e não pessoas, que isso fique muito claro para os irmãos. Meus irmãos, nós julgaremos anjos. É relatado isso, relata as escrituras sagradas. Nós temos pessoas sábias entre nós, pessoas que se preparam, preparadas. Elas devem e podem fazer isso, tratando caso a caso de acordo com as escrituras sagradas. Há caso até de exclusão de membros. Há caso até de exclusão de membros. E é sobre tudo isso que nós falaremos hoje. Então nós traremos à vista de todos esses assuntos. Trataremos hoje da doutrina da disciplina cristã. E esta vem por meio da ação da liderança da igreja, que além de outras tem também responsabilidade pelo comportamento da igreja, tanto o organismo quanto ligado à igreja local, quanto pela tanto o organismo quanto ligado a uma igreja local, ou também pela igreja organização. Em ambas, ela deve prezar pela palavra de Deus, meus amados. Em ambas, ela deve prezar pela palavra de Deus. A sua aplicação, as suas doutrinas, a ética, o comportamento moral, a conduta do membro, ela deve zelar por tudo isso, devendo assim disciplinar os seus membros, desde o general, veja bem o que eu estou falando, desde o general até o mais recruta. E quando eu falo general aqui, eu estou falando do ser humano, desde aquele mais poderoso aqui entre os seres humanos até o mais recruta, militarmente falando, né? Eu sou militar, militarmente falando. Então fica claro também na leitura inicial que nós, como filhos, nós devemos suportar essas correções. Acabei de falar para os irmãos a parte B, né, do versículo 5. Então nós devemos suportar estas correções. Eu preciso lembrar a vocês que quem rejeita, deixa de participar da disposição dos filhos.
Aquele que rejeita não é aceito. Vejam o que houve lá com Israel, lá em Isaías 63, no versículo 10. Ele é muito claro, muito tácito em nos falar desta maneira aqui. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Vejam bem, meus amados, como é importante a palavra de Deus. Uma situação encabida a qualquer um, ter o Espírito Santo como inimigo. Jamais se permita uma rebeldia dessas. Mesmo porque sabemos, meus irmãos, que a disciplina, ela produz frutos, porque ela é a consequência de um amor do Pai Celestial. E assim ela se torna o fruto pacífico de uma justiça divina, que a princípio não é vista como agradável. Todo mundo que é disciplinado, não deve, não sei, não é bem assim, eu não agi com essa maldade toda. Mas depois dos resultados obtidos, né? Depois dos resultados obtidos, aí nós percebemos, aí a pessoa percebe aquela comunhão com Deus, aquela comunhão com os irmãos até mesmo aumentada. Nós sentimos a santificação nos alcançando através de uma ação disciplinar bíblica e verdadeira. Quando nós erramos, somos corrigidos e nós vemos ali a santificação que vem até nós através do esforço dos irmãos pela palavra de Deus. Já vimos em aulas passadas, principalmente na aula anterior, meus amados, como deve se comportar um cristão e como ele deve ser. Nós falamos bastante amplamente sobre isso. E também nós precisamos saber o que fere estes comportamentos, o que fere essa ética, esses princípios morais. Ferir tudo isso, meus amados, poderão nos levar a sermos disciplinados de acordo com a palavra de Deus. Entenda que não é de qualquer jeito que se serve a Deus. Eu falo muito sobre isso. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Nós precisamos sim ser cuidados e supervisionados e trazidos de volta diante dos erros e desvios. Nós precisamos confessar os nossos erros ao pastor. É extremamente necessário para a sua reconciliação isto. Extremamente necessário. Isto além do seu arrependimento verdadeiro de coração e a sua confissão a Deus por esses erros e por esses pecados. Ser disciplinado pelo seu pastor, meus irmãos, é você ser trazido de volta ao seio da sua igreja local, livre do peso do erro aos olhos dos homens. E essa disciplina, ela dura o tempo que for necessário para que você se sinta perdoado. É desta maneira. Então não existe um tempo para isso. É o tempo necessário para que você se sinta perdoado e tenha a sua imagem resgatada diante da igreja, meu amado. Diante da igreja. Porque você comete um erro, comete um pecado, não pensa que você só fica em dívida com você, com Deus, com o seu... Não, a igreja percebe esse erro, percebe o que está acontecendo e ela começa a desacreditar em você. Hebreus 3, 12 e 13 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É desta maneira. Entenda, portanto, que uma igreja que não corrige seus membros de forma coletiva e também de forma individual, ela perde a sua identidade teológica, a sua identidade eclesiástica e até a sua identidade consuetudinária. Consuetudinária significa a tradição. Ela perde a sua identidade, perde a sua tradição. E esta disciplina, meus amados irmãos, cabe quando o membro se comporta de maneira rebelde, quando ele comete pecados graves, erros de ordem moral e ético.
Tá? O princípio das Assembleias de Deus é a autodisciplina. Este é o princípio, a autodisciplina. Tá? O salvo, ele deve ele mesmo, diariamente e totalmente procurar atender à voz do Espírito Santo. Ele tem que procurar se arrepender, confessar a Deus os seus pecados em oração, pedir-lhe perdão, exercitar a disciplina consigo mesmo, ele se corrigir. Isso significa se autopurificar. Então, esse é o princípio básico da Assembleia de Deus. A autodisciplina. É você se corrigindo, você enxergando o seu erro e você suprindo essa necessidade para a santificação. Porém, meus irmãos, em casos específicos, pode-se sim usar quatro níveis distintos no processo de disciplina que o Senhor ensinou. O primeiro seria a repreensão verbal. Isso está em 1 Tessalonicenses 5,14, em Hebreus 10, 25, em 2 Timóteo 2, 24 e 25. Nota-se que com essas leituras a gente percebe que corrigir não significa contender, não significa brigar, machucar, significa mostrar cuidado com mansidão. Quando, porém, a situação se agrava um pouco mais, é necessário que o governo da igreja, ou seja, os presbíteros, assumam essa situação, que pode ser delicada e necessitar que a autoridade espiritual seja imposta. Como Paulo fez lá com os coríntios, em 2 Coríntios 13, 2 a 10. 2 Coríntios 13, 2 a 10. Basta lerem esses textos. Esses textos eu não fico lendo porque se tornaria uma aula muito longa, né? Então vamos lá, a repreensão pessoal é a primeira, a repreensão com testemunha seria a segunda. Nada foi específico aqui, mas nós tiramos do texto de 2 Coríntios 13, de 2 a 10, a aprovação deste método. Então é aquilo, eu fui lá e te repreendi, você não aceitou, aí eu pego uma testemunha ou duas, levo comigo e te repreendo e converso com você, eles são minhas testemunhas. Então, essa segunda, a repreensão com testemunhas. E não é uma repreensão, não é brigar, não é bater, não é maltratar, não é falar alto, não, é explicar, orientar, olha, isso não pode, assim, o senhor está cometendo esse erro, tal, e nós gostaríamos que o senhor se corrigisse, aí vai se dar um tempo, vai se ver se a pessoa se corrigiu. Não se corrigiu? Não, aí sim nós teremos o terceiro. A repreensão pessoal primeiro, a repreensão com testemunhas a segunda, a repreensão pública a terceira. Né? Isso é quanto aos que vivem no pecado. Então, há necessidade desses que vivem no pecado e que eles sejam repreendidos na presença das pessoas, para que sirva também de exemplo na presença de todos, para que também os demais temam. 1 Timóteo 5,20 nos traz dessa maneira. Então, você sabe que existe ali um pecado que ele está cometendo erro, a igreja tem conhecimento disso, você o repreende na presença da igreja, para que sirva também de exemplo para os demais, porque os demais podem vê-lo fazendo e querer também achar que está tudo certo, está tudo normal, e começar a fazer, e não é assim. Então existe essa repreensão pública, e aí a pessoa é disciplinada por um tempo X ou Y. Né? E essa quarta é a mais traumática de todas, 1 Coríntios 5, de 1 a 13. 1 Coríntios 5, de 1 a 13, ela fala... Desculpa, 1 Coríntios 5, de 1 a 13, é isso mesmo. Ela diz assim, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, 1 Coríntios 5, de 1 a 13, fala sobre o iníquo. E quando ela se refere ao iníquo de Corinto, é lógico, e quando ela se refere a isso, no seu versículo 3, o último, ela fala, Deus o julgará, expulsai, pois de entre vós um malfeitor. Então aqui nós tratamos de expulsão. Entenda que onde há disciplina, meus amados irmãos, há temor de Deus. Temor no sentido de reverência, como sempre falamos, e não de medo. Temor no sentido de reverência. Isto posto, nós chegamos então ao primeiro assunto. Então agora nós vamos começar a nossa aula
de hoje. Por enquanto, nós fizemos apenas uma explanação inicial. Mas aqui nós vamos ser bem sucintos e rápidos. Deus, meus amados, no primeiro assunto, no seu primeiro tópico, ele é santo. Deus, ele é santo. E isto aponta diretamente a uma disciplina. Isto aponta diretamente a uma disciplina. Porque nós devemos ser santos em todo o nosso modo de ser e toda a nossa maneira de viver. Em todo o nosso modo de ser, em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo, em todo o vosso procedimento. E isto, meus amados, não é nos dado como opção, não. É um mandamento. É um mandamento. Entendam agora o que eu sempre falei para os irmãos na igreja, e nas nossas aulas a gente comenta muitas vezes. Você não pode vir conhecer a igreja e permanecer nela do jeito que está. Você pode vir conhecer a igreja de uma maneira, mas você tem que ser transformado. Você não vai continuar da mesma maneira, você vai buscar se santificar, você vai conhecer a Deus, vai começar a se relacionar com Ele, você vai sofrer mudanças, você vai sofrer renovação da sua mente. Então, nós vamos mudar infinitamente o nosso ser, o nosso parecer, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Então, você estando na igreja, há necessidade de mudança, há necessidade de santificação. Não se esqueça disso nunca. O texto de Hebreus, Hebreus 12, no versículo 14, que ele vem logo depois dessa perícope inicial, que Hebreus, nós estamos estudando 12, de 5 a 13, já no versículo 14, ele é muito claro para nós: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não houver santificação, não se verá o Senhor. Veja, meus amados irmãos, como a Bíblia ela é análoga, né? Análoga, para quem não sabe, análoga significa proporção, semelhança, simetria. Então veja como ela tem equilíbrio, né? Aqui ela une a recepção do cristão, como ele está, ao resistir ao pecado e ao arrependimento, e, se necessário, passar por disciplinas, para que haja a santificação. Ele será discipulado, ele será ensinado, preparado, e sem essa santificação ninguém verá o Senhor. Você pode ler também, como complemento, Isaías 6, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo número 8. No segundo tópico que nos apresenta a escola bíblica, nós vemos que a igreja é santa. Por quê? Porque Cristo é a cabeça da igreja, e a cabeça da igreja, como Cristo, é santo. E assim cada um dos seus membros devem ser santos. Quando digo santo, a palavra utilizada, meus amados, é ágios, que significa separado. Quero dizer que tanto a igreja coletivamente como individualmente deve ser santos, separados por e para Deus. E vejam que essas particularidades, fazendo-se a leitura de 1 Pedro 1, de 13 a 16, nós vemos ali que primeiro nós precisamos de uma disposição mental. Isaías 26, 3, Colossenses 3, 1 e 2, nos deixa claro isso. Também é necessário domínio próprio. É necessário equilíbrio. Cristão, meus amados, ele não é fanático, como muitos dizem. Cristão, ele não é extremista. Nós devemos ter em nós o quê? A graça de Deus e obedecer, pois nós devemos saber que tudo vem dele por meio da sua graça. Lembre-se que Jesus não obriga ninguém a nada. Você não é obrigado a se tornar cristão. Mas quem deseja ir após ele deve sim renunciar a si mesmo. Lucas 9, 23. Deve renunciar a si mesmo. Jamais se esqueça que a santidade tem como modelo de conduta o próprio Deus. Portanto, abrange toda a nossa maneira de viver. Não se esqueça disso. Muitas vezes nós queremos nos comparar com outras pessoas, às vezes até conosco mesmo. E eu
fiz, eu aconteci, eu resolvi, eu faço, eu falo, eu digo, eu sou, eu quero, eu posso. Mas o nosso modelo, meus amados, não é ninguém, nem nós mesmos, exceto Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós temos que seguir este modelo, meus irmãos. Vamos em muitas igrejas hoje, em muitas igrejas hoje igrejas hoje, onde tem pessoas presunçosas, arrogantes, prepotentes, egocêntricas, inclusive no comando da igreja, pessoas cheias de si mesmo, tentando falar de um Deus que por fim se esvaziou da sua santidade para nos resgatar. Olha que interessante, nós vemos ali pessoas cheias de si mesmo, tentando falar de um Deus que se esvaziou da sua santidade para nos resgatar. Olha que maravilhoso que é o nosso Deus. Essas pessoas vivem na base do tipo espelho, espelho meu. Será que tem um crente mais crente do que eu? É desse jeito. E assim vai, meus irmãos. É daí para pior. É desse jeito. Mas isto é o pecado levando ao pecado. E aqui nós estamos falando da verdadeira igreja de Cristo. Estamos falando com a verdadeira igreja de Cristo. E no terceiro tópico deste primeiro assunto, nós veremos que com a falta de disciplina, há também a falta de restauração moral e ética, como nós já falamos, desde que ocorra o pecado, claro. Né? Não precisamos disciplinar quem nada fez, quem não está cometendo erro. E assim, a igreja passa a ter a sua imagem manchada pelo erro individual e muitas vezes até pelo erro coletivo, que um erra, o outro vê que não está dando nada, erra também, o outro vê. Quando pensa que não, se torna um erro coletivo. Dessa maneira que funciona. E erro, às vezes, até involuntário, meus irmãos, no primeiro momento. Esse erro involuntário, nesse primeiro momento, ele pode se tornar um erro costumeiro. E aí se perde o controle entre o sagrado e o profano, entre a santificação e a contaminação pelo pecado. Apocalipse 3,19 nos diz assim. Ele fala, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Se pois zeloso e arrepende-te. É um C com um acento circunflexo. Então a pessoa deve ser zelosa e deve se arrepender através dessa repreensão e dessa disciplina. Porque assim como nossos pais terrenos, eles corrigem a nós como filhos e nós corrigimos os nossos filhos, você corrige o seu filho, também Deus, o nosso Pai, ele também corrige aqueles que são filhos dele. Entenda então que se Deus é santo, a sua igreja deve ser santa ao custo de se tornar profana, no caso da omissão, meus irmãos. É difícil, nós precisamos prestar muita atenção para entendermos todas essas coisas. O segundo assunto diz que nós não podemos nunca esquecer que o propósito da disciplina bíblica é, em primeiro lugar, manter a honra de Cristo. Manter a honra de Cristo. Portanto, a igreja precisa reagir aos pecados praticados por seus membros, por isso, para manter a honra de Cristo. E isto não é interferir na vida particular ou privada das pessoas, mas sim é o cuidar da comunidade a qual a pessoa está inserida, a qual ela pertence. Se ela quer fazer parte da igreja, ela tem que se comportar como a igreja de Cristo verdadeiramente. Se ela estiver ali errando e pecando, não podemos permitir isso. Nós devemos também protegê-la dela mesma. Nós devemos protegê-la dela mesma, meus amados. Sabemos que a carne ela é fraca e que o inimigo pode chegar a cegar até o entendimento através das brechas que nós damos, que nós deixamos, das dúvidas que nós temos. Entendam, como nós já falamos, o seu bom testemunho não deve ser apenas aos irmãos em Cristo, aos irmãos da igreja, mas também aos de fora. Porque o evangelho em muito é pregado pelas nossas ações, como nós já falamos em aulas anteriores. Portanto, nós devemos entender e aceitar ser tratado de acordo com as escrituras sagradas. De acordo com as escrituras sagradas. Vejam bem o que eu estou falando. Veja como Paulo foi duro
Com relação ao Iníquo lá de Corinto, que nós já demos uma pequena falada sobre isso, que abusava da madrasta, ele abusava da madrasta. E no original fala que este abuso era sistemático, era uma coisa contínua, ou seja, já havia ali uma vida sexual entre ele e a sua madrasta. Então ambos estavam errando, mas o rapaz era membro da comunidade e precisava passar por disciplina. E no caso dos irmãos de Corinto, uma igreja carnal, meus amados, eles faziam vista grossa. Fazia como se não tivesse acontecendo nada disso. Faziam vistas grossas a isso tudo. Esquecem das escrituras sagradas e vendem uma imagem de amor incondicional hoje em dia, onde o homem pode tudo. E Deus só serve para abençoar as relações, as suas relações e os seus desejos. Esquecem da justiça de Deus e das verdades contidas nas escrituras sagradas. Lembre-se que a iniquidade, meus amados, traz consequências, não apenas para quem as pratica, mas também para quem a tolera. Então nós não podemos ser tolerantes para com o pecado. Tem um escritor, eu anotei até o nome dele aqui, Jordan Peterson, meus amados. Ele disse que se você não tem algo a dizer, se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. É simples. Se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Não esqueçam que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. 1 Coríntios 5, 6, versículo 6. Então fala que se você permite uma pessoa na igreja cometendo erros e pecados, daqui a pouquinho a igreja toda está envolvida. Então você tem que entrar com a correção. Né? Nós já falamos também sobre Ananias e Zafira nas outras aulas, eles mentiram aos apóstolos, isso está lá em Atos 5, 11, 12, houve ali uma exclusão muito dura, diriam alguns, pois pagaram com a vida, na verdade, alguns hoje diriam que foi apenas uma mentirinha, mas como sabemos, a punição foi muito dura, diante de uma mentirinha que nem muitos pensam hoje. Houve um grande temor a Deus diante daquela exclusão, daquela correção que foi feita. E assim isso mostrou a eficácia em todos os seus efeitos para corrigir as outras pessoas. Mas frear o comportamento pecaminoso é repelir e cessar aquilo que já virou um hábito, ou seja, é costumeiro, é errado. Então nós temos que cessar o que já virou um costume, o que já virou um hábito. Isso precisa cessar, meus amados. Nós precisamos frear este comportamento. Nós precisamos aqui alertar que os erros começam devagar. Eles vão devagarzinho e aí ele vai se agravando até chegar num momento que muitas vezes, até mesmo com a disciplina, é difícil de você abandoná-lo. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Ao nos acostumarmos com o erro, ele se torna um hábito, se torna costumeiro. Nós precisamos entender que nós não devemos tolerar em hipótese alguma o pecado. Nós devemos reprimi-lo já desde o início. Quando vem assim em pequenas e quase imperceptíveis doses. Não dá, então por isso que existe esse critério da disciplina. Então ele vem em pequena dose, você vai e chama o seu irmão e conversa com ele. Viu que não resolveu, testemunha, conversa com ele, viu que não resolveu, aí nós vamos entrar com o nosso pastor, vamos tomar todas as providências. É desta maneira. Então nós precisamos reprimir desde o começo. Não podemos dar espaço para que ele esteja entre nós. De maneira nenhuma. E não tolerá-lo também nos outros, nas outras pessoas que fazem parte do nosso meio. Lembrando sempre que nós estamos aqui falando do pecado, meus irmãos. Precisa ficar muito claro para vocês, do pecado e não do ser humano. Muitas pessoas entendem ou podem entender que nós temos que brigar com o ser humano, lutar contra ele, repudiar, largar para lá, virar aquele... Não é dessa maneira. O ser humano ele deve ser amado, ele deve ser cuidado, orientado enfaticamente, cumprindo-se sempre o que orienta a Escritura Sagrada, disciplinar, se for o caso, conforme permite a palavra de Deus, e aqui eu passo exemplos para os irmãos de o porquê não podemos tolerar esses comportamentos.
né? Em 1 Samuel, lá, Deus não tolerou o comportamento de Saul e mandou ungir a Davi. Apocalipse 2:20, quando se fala da igreja de Tiatira, ele expõe ali negativamente sua tolerância para com Jezebel. 1 Coríntios 5:2, também Paulo falando do que nós já mencionamos lá, do iníquo que pratica sexo com a madrasta, Paulo ali ele disse para a igreja assim: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou, meus irmãos. Certo é que a pessoa em pecado precisa receber em si o quê? Um choque de realidade. É preciso despertá-la e às vezes, meus amados, a orientação e o conselho não tem êxito. Não tem êxito. Portanto, a nossa conduta deve ser zelosa, como a de Jesus e a de Paulo, como nós já vimos, mas efetiva e eficaz. Aprendemos, portanto, até agora que Deus é santo, que a sua igreja verdadeira é santa. Nós vimos que vimos o que ocorre se a igreja não corrige os seus erros de conduta. Vamos chamar assim, dessa maneira, né? Nós aprendemos também que o propósito, ou os propósitos da disciplina, que é manter a honra de Cristo, frear o comportamento pecaminoso e não ser tolerante com o pecado. Então, nós vemos esses propósitos intrínsecos em tudo aquilo que nós devemos fazer. E chegamos assim, finalmente, agora, com esta exposição que eu fiz para os irmãos, o terceiro assunto. Esse terceiro assunto, ele vai aquecer um pouco mais, vai deixar as coisas um pouco mais quentes, né? Porque ele apresenta a disciplina e as suas formas de correção. E assim eu volto à exposição inicial que eu falei para vocês, que depois eu falaria. Já estou voltando à exposição inicial lá, sem falar dela, eu vou acrescentar alguma coisa, mas vocês já entendam aquilo que Deus como Pai corrige, entre outras coisas que nós falamos lá no início. E na exposição inicial deixamos claro que ela não deve ser desprezada, mas sim recebida com gratidão, porque ela é usada com amor e para edificação. Quem recebe com gratidão e humildade uma correção justa por parte da igreja local, será sem dúvida nenhuma restaurado, meus irmãos. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo nós sejamos exaltados. É desta maneira que fala. Isaías 45 diz que Deus endireita os caminhos tortuosos, os caminhos tortos. Portanto, a primeira forma é a correção, como nós falamos, conforme nós já expomos no início. É o pai falando com o filho, o irmão falando com o irmão, o amigo falando com o amigo. E isso traz a ideia de tratar um erro para que não se torne um comportamento. Tratar um erro para não virar um comportamento. O segundo tópico deste terceiro assunto, ele fala da disciplina como forma de restauração, para restaurar. Fomos lá, conversamos, aconselhamos, chamamos testemunha, não deu certo, aí nós chamamos o pastor e aí nós vamos tratar, vai ser tratada a disciplina na forma de restauração. E aqui deixa claro que seria a recondução ao caminho, nunca excluir ou abandonar. Então, restaurar seria reconduzir ao caminho, nunca excluir, nunca abandonar, nunca deixar para lá, nunca fazer de conta que não viu. Isso demanda o quê? Demanda persistência, demanda tempo. Dá trabalho, meus amados, restaurar a vida de uma pessoa. Mas quanto tempo seria esse? Para deixar mais claro para os irmãos um pouco, seria o tempo suficiente para o arrependimento desta pessoa, tempo suficiente para a reconciliação dela com Deus, para a reconciliação dela com a igreja. A igreja tomou conhecimento daquilo tudo, então a igreja vai ter reservas com relação a ele, e ele precisa reconquistar a confiança da igreja. E pasmem, até o mundo que não vai aceitar nunca. Esse daqui era ladrão, então se ele era ladrão ele nunca vai dar certo. O mundo
vai entender dessa maneira, mas muitos no mundo, eles vão entender que você se reconciliou sim com Deus, que você está recuperado, né? Então, inclusive, eu falo com a sociedade, que tomou ciência dos seus erros. Então, você tem pessoas da sociedade que tomaram ciência do seu erro, você tem que mostrar para elas que você está recuperado, que você foi restaurado pela sua igreja, você está reconciliado com Deus. Então, a disciplina bíblica, meus amados, ela não pode ser comparada a uma situação carcerária, como nós vemos aí, porque ela vem com amor, ela vem com esperança, ou seja, ela vem na busca da santificação e não apenas na recuperação social da pessoa. Lá em Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura. Veja bem, e guarda-te para que não sejas também você tentado. Então não é só corrigir o irmão, é você se guardar para não ser tentado. E aqui se fala claramente, corrige-o no original. No original é corrige. Muitas versões usam o termo encaminhar, que no original significa catartes, ou seja, deriva de restituir, preparar, examinar, completar, emendar. Então, quando nós falamos em corrigir, nós estamos falando em emendar aquilo que está quebrado ou rachado, reparar, completar, preparar e colocar em ordem. Resumindo, é aquilo que deve se tornar aquilo que se deve ser. Você é um cristão, então você deve tornar a ser um cristão, aquilo que se deve ser. Lembre-se sempre que, independente da forma da disciplina, sempre deverá ser feita com amor ao ser humano, porém repudiando o pecado e disciplinando nas medidas exatas das Escrituras Sagradas, entenderam, meus amados? Vejam que até mesmo ao iníquo de Corinto deixou-se o espaço para a restauração, embora excluído da igreja, 1 Coríntios 5:5. A palavra de Deus, Paulo fala que é para entregá-lo a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele estando tirado da igreja, meus amados, como é que eu vou explicar para vocês? Vamos lá. Se ele permanecesse na igreja, estando continuamente em pecado, sem que este fosse confrontado, ele jamais iria se arrepender. Já excluído e sofrendo as consequências do seu erro, ele poderá sentir o arrependimento, podendo até ser salvo pelo Senhor. E o terceiro tópico deste terceiro assunto, para que nós possamos ensinar, nós vamos ver aqui a extinção, ou seja, a exclusão propriamente dita do membro. Então nós temos aqui o mesmo exemplo, que está em 1 Coríntios 5, de 1 ao 13, que fala sobre o iníquo de Corinto. Então, é bom vocês lerem esse texto para uma melhor compreensão do que se trata. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Entendam que abusar sexualmente da própria madrasta era passivo de morte. Levítico 18, 8, Levítico 20, 11, Deuteronômio 20, 30, 27 e 20. A sua conduta era tão repreensível que até os gentios e pagãos, tanto gregos como romanos, sentiam-se ofendidos. Inclusive a lei romana proibia tal situação mesmo após a morte do pai. A igreja de Corinto estava fazendo vistas grossas a isso, meus amados. Estavam sendo tolerantes. Paulo, portanto, exigiu as providências que a igreja de Corinto devia tomar, sem que ele interferisse sequer. Mas não tomava, por quê? Porque eles eram carnais, eles aceitavam os erros e os pecados dessas pessoas. Mas ainda pode haver dúvida no texto de 1 Coríntios 5:5. Como entender que se deve entregar, então, a Satanás para destruir a carne? Este texto, meus amados, ele ocorre também em 1 Timóteo 1:19, 20, que diz que nós devemos manter a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais, entregues a Satanás para serem castigados, a fim de não mais
blasfemarem. Então eles foram entregues a Satanás também. Aparece, a gente percebe, parece para nós assim, até uma conduta muito dura de Paulo, mas não existe meio termo para um crente obstinado, impenitente e iníquo, meus amados. Não existe meio termo. E assim ele acaba se tornando como pagãos, ou seja, vulnerável a Satanás. 1 João 5,19. Lembre-se, meus queridos, que iniquidade significa cometimento de pecado consciente, e é o mesmo que ser avisado de um buraco à sua frente, e assim mesmo você vai lá e acaba se jogando nesse buraco. Satanás seria, portanto, nesse sentido, um instrumento de Deus no castigo físico da pessoa. Mas antes que se pergunte, é claro que Satanás não é um servo de Deus. O que posso dizer é que Deus está no controle de tudo, e até o diabo é usado para provar o ser humano. Portanto, entendam que Paulo, com a sua ordem, ele não sentenciou o iníquo de Corinto ao inferno, mas mostrou que ele precisava ser tirado do meio dos santos para obter restauração, caso viesse a se arrepender de verdade. No contexto bíblico, ele quis dizer: tira esta pessoa do meio de vocês, porque ele é culpado de um pecado mortal e não pode ficar em nosso meio. O que Paulo fez ali foi agir em conformidade com a cabeça, que é Cristo. Na revista consta também ali Mateus 18:18, que diz que tudo que ligarmos na terra será ligado também no céu. E entendam, tudo significa situações. Precisamos fazer esse adendo. Tudo significa situações. Não é todo, ou seja, nós estamos falando aqui de pessoas, pois não se tem poder sobre pessoas. Sabemos que tem gente que quer excluir aí por atacado. Lembre-se sempre que o ônus da prova é de quem acusa ou denuncia, e ele vai pagar o preço por isso. É ele quem precisa apresentar fatos concretos do erro ou pecado, e não a aceitação das outras correções aplicadas para se chegar ao resultado de exclusão. Então ele tem que te acusar, ele tem que aproveitar as provas dessa acusação, tem que trazer as provas dessa acusação, e você não vai, a pessoa que estiver errada no pecado, ela não vai aceitar as outras correções. Então aí sim haverá o resultado de exclusão. Pedro não quis dizer que Jesus dá o aval para tudo o que os líderes decidem, mas sim para o perfeito uso das escrituras sagradas. Entendam isso, meus amados. E ele também não falou para um apóstolo, ele falou para todos, para todos. Outro detalhe importante: não somos nós que excluímos por nossa vontade. Não somos nós. Não é você, não sou eu. A própria pessoa, por não querer ser conduzida de volta através das disciplinas, ela acaba resistindo ao ponto que não nos resta outra alternativa a não ser a exclusão. Ela não aceita a correção, ela não decidiu por conta própria não retornar mais ao bom e velho, ela decidiu, desculpem, por conta própria não retornar mais ao bom e velho caminho. Ela quer pegar atalhos. Lembre-se sempre o que Lucas 9:23 fala, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Então, lembre-se sempre que a igreja é local de cura, a igreja é local de restauração, de comunhão e amor. Mas as pessoas, meus amados, não podem vir e permanecer em pecado. É lugar de cura, então ela tem que te restaurar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Agradeço muito pela participação de vocês. Um grande abraço e um ótimo final de semana para vocês.